Mas o que me preocupa, sobretudo, é essa mídia que criou uma situação de um pânico na população. Então, esse pânico na população fez com que os gestores públicos, né, tentassem responder ao clamor da população. A população ficou amedrontada e a mídia é culpada nesse aspecto, nesse particular. Porque quando se considera uma epidemia, toda epidemia de gripe asiática, de gripe suína, gripe porcina, várias variantes da gripe H1N1, né? E também de coronavírus. Aliás, em geral, todos nós adquirimos cerca de 5 resfriados por ano. Às vezes temos um vírus do resfriado um pouco mais forte, mas de qualquer forma, esses coronavírus têm causado várias epidemias. Nós temos conhecimento de SARS, nós tivemos a MERS, e agora, por último, nós estamos vendo esse Covid-19, né? Coronavírus batizado de 19, que é atribuída a sua origem na China. E acontece que houve a mídia e também políticos que buscam interesses próprios, né? Fizeram coro. Inclusive, tem grupos, né, políticos também, como na Câmara de Deputados, no Senado. Nós sabemos perfeitamente, não é segredo para ninguém, que tem grupos políticos que têm interesse que a administração do Bolsonaro não vá bem. É claro, não pode, de maneira nenhuma, tentar aproveitar desse pânico, né, apocalíptico que se instalou na população. Sim. Como administrador, gestor público, né, vai ter que dar uma resposta à comunidade. E nessa resposta não se levou num estudo epidemiológico baseado em índices. Nós tivemos, então, como estava dizendo, gripe por H1N1. A mais antiga epidemia que conhece é a epidemia de gripe espanhola de 1918, né? Mas no meu tempo enfrentamos a gripe asiática. É um vírus, uma variante de H1N1 que foi muito severa, né? E depois disso nós enfrentamos vários episódios de gripe. Acontece que, no caso do coronavírus, estatisticamente tem demonstrado que, se considerar a população geral, índice de mortalidade não chega a 1% da população. Quando se pega a população idosa, né, pessoas da faixa acima de 60, mais precisamente acima de 70, 80, nós temos as vítimas listadas, só se fala em morreram tantas pessoas. Mas, na maioria dos casos, são portadores de outras patologias. São diabéticos, enfisematosos, cardíacos, não é? Se a gente comparasse
Só para ter uma ideia, os acidentes de trânsito matam, em média, 50 mil pessoas por ano no Brasil. Se a gente considerasse, em termos assim, somássemos as vítimas de acidentes de trânsito, que, digamos que não morram, não é verdade? Mas que tiveram ferimentos, muitos com sequelas, né? Com problemas assim, sequelas importantes. Então, se nós considerássemos isso, nós teríamos cerca de 150, 160 mil acidentes de trânsito por ano. Muitas vezes superior ao da coronavírus. E pior, pegando mais a população jovem, né? Jovens e adultos jovens, né? Acidentes de trânsito envolvem muito mais pessoas jovens do que idosos. Mesmo porque o número de idosos que ficam dirigindo vai sendo cada vez menor. E os idosos morrem de câncer, né? De AVC. E fala-se, assim, o SUS já tradicionalmente vem apresentando déficit de UTIs, não só de UTIs, mas de leitos hospitalares. Tanto é que nós vemos normalmente filas enormes para serem atendidos. Quando se instala e que o gestor municipal toma uma decisão drástica, como desta vez, nós vamos ver que se a pessoa tiver infarto, não vai ter leito. Se tiver que fazer um cateterismo cardíaco, porque tem um entupimento de algum vaso coronariano, vai ter que fazer cateterismo, não vai poder fazer, porque as UTIs estão reservadas para atendimento de coronavírus. Os diagnósticos postergados de uma leucemia e os casos de câncer, tantos casos de câncer, morrem muito mais de câncer do que uma epidemia de coronavírus, mesmo essa estatística alarmante que tem sido divulgada. E tem uma coisa muito importante que não se levou em consideração, que o coronavírus é uma epidemia que se espalha rapidamente. O que significa isso? Significa que em pouco tempo grande parte da população será infectada, sendo que na maioria das vezes a infecção passa despercebida, assintomática. Em outros, não passa de um estado infeccioso leve. A pessoa poderá ter uma leve dor de garganta, uma febre ou mal-estar numa população normal. Pessoas abaixo de 50 anos, crianças, não é? Estas pessoas, em geral, não vão sentir absolutamente nada de grave. Somente os idosos com outras doenças pré-existentes é que têm morrido. E nesse grupo, sim, a letalidade pode alcançar um índice maior. Doutor Paulino. Pode chegar. Sim, pode falar. Eu acabei de conversar com uma doutora hoje da tarde, o nome dela é Leiriane. Ela é fisioterapeuta. Ela está me comentando um detalhe que é verdade. Vê se o senhor pode me confirmar. Dos jovens que têm falecido por causa do coronavírus, todos estavam portando HIV. Ela é letal para quem tem HIV, então?
HIV é uma doença chamada imunodeficiência adquirida. A doença foi chamada de SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Então, uma pessoa que não tem condições de responder adequadamente a doenças infecciosas. Tuberculose em AIDS mata. Qualquer doença infecciosa atinge proporções muito mais graves em portadores de HIV. Doentes de HIV. Não é portador. Doentes de HIV, que estou me referindo. Entendi. Né? Então, eu estava dizendo que a maioria da população não vai perceber a doença, essa coronavírus. E quando se diagnostica um caso de coronavírus, né, significa que já teremos na nossa comunidade centenas de casos, ou milhares de casos, que passaram despercebidos. Então, quando diagnosticamos casos de coronavírus, nós estamos detectando apenas uma ponta do iceberg. E a doença está se espalhando na comunidade a uma velocidade incrível. É claro que como mais de 80%, 90% da população tem uma infecção assintomática e muitos poucos terão, né, sendo uma pessoa rígida, com o seu estado imunológico normal, não vai ter nenhuma doença grave. Então, por causa disso, se nós suspendermos todas as atividades, fazer uma parada no município, o estado, o país, isso leva a uma consequência extremamente graves, muito mais graves do que a própria doença. Porque, pela projeção que tem sido feita de coronavírus, né, com a morte de pessoas de idade mais avançada, não vai ser uma mortalidade, assim, uma letalidade, né, tão mais aumentada pelo coronavírus. Porque se isolarmos somente por coronavírus, provavelmente quase não vamos encontrar pacientes que foram à morte. Todos eles, grande maioria, teve doença persistente. Em Santa Catarina, foi diagnosticado uma pessoa mais jovem, primeiro caso de óbito por coronavírus em Santa Catarina. E foi divulgado para a imprensa. E, na verdade, os próprios familiares estavam levando N vezes para o hospital, porque essa pessoa padecia de uma doença grave e os próprios familiares estavam esperando a morte desse jovem. Esse é o primeiro caso de morte em Santa Catarina. Então, imaginem, parar todo um estado, parar toda uma cidade, sendo que a maioria da população é resistente ao coronavírus, só uma parte terá manifestações clínicas de um mal-estar, uma febre ligeira, e parar tudo, isso sim é muito mais grave. Fechar a escola, quase que não temos casos de crianças com coronavírus. Fechar a escola, que prejuízo enorme. E a população ativa, fechar comércio, fechar empresas. Olha, te digo, nós temos, cerca de 80% da população brasileira que será classe média, baixa, ou sem condições, que são microempresários que
Se tiver empregados, com a parada, não tem como pagar os empregados. Grandes empresas também estão reduzindo seu pessoal. A coronavírus, se for assim, nós vamos ter, digamos, 50 milhões de desempregados. Meu Deus. Olha, não, a coisa é seríssima. Tem gente que o problema não é de salário, é questão de comida. Se parar uma semana, tem muita gente que se parar uma semana não tem dinheiro para comprar comida. Mesmo que mantenha os serviços essenciais, que lide com os alimentos, que tenha supermercados abertos. Então, eu fico preocupado com essa medida ter uma grande quebra do sistema econômico, da nossa economia, que mal estava tentando se recuperar, e agora nós vamos ver essa parada. Eu não sei por quanto tempo muitos microempresários, pequeno empresário individual, que vende hoje para comer amanhã, como vai parar um mês? É verdade. 9 meses. Isso vai causar muito mais morte, desorganização social. Olha, se tivermos 50 milhões de desempregados no país, depois desse fechamento, dessa parada total do país, olha, a preocupação é muito grande. Eu fico imaginando o desespero de pessoas que estavam trabalhando hoje para ter seu pão do dia seguinte e ver ser obrigado a fechar as portas, não poder fazer suas vendas, não poder fazer a sua comercialização. Olha, eu ouvi depoimento de um caminhoneiro dizendo: eu estou transportando comida. Eu sei que os senhores têm comida na sua casa, mas se eu não transportar o alimento, nem os senhores terão alimento. E eu estou querendo parar porque eu estou com fome. Consegui parar nessa lanchonete na beira da estrada, que fiquei feliz que vou comer alguma coisa, e até estava pensando em jantar nessa lanchonete. Chegou a vigilância sanitária e mandou cerrar as portas. E o caminhoneiro chorando disse: olha, eu vou ter que parar porque não tenho onde comer. Embora foi dito que nas estradas, nas rodovias, os restaurantes, lanchonetes deveriam ficar abertos. Mas esse fato relatado aconteceu no estado do Rio de Janeiro, BR-101. Difícil, hein? Doutor Paulino, desculpa incomodar o senhor aí, o senhor deu uma aula de explicação aqui, então eu entendi que pela explicação do senhor que o nosso problema hoje é mais político do que na questão realmente da saúde, né? Não, na saúde, sim, na saúde é importante porque as medidas de higiene pessoal, de lavagem das mãos, proteção quando espirrar ou tossir, passar álcool gel com frequência, ou então lavar a mão com água e sabão. Isso é a coisa mais importante que tem. E a proteção da população suscetível, que aí entra o caso dos idosos e pessoas imunodeprimidas, imunodeficientes,
por qualquer causa, não é verdade? E a vacina, o senhor acha que tem previsão de vacina? O senhor acha, pela experiência do senhor? Bom, no caso de coronavírus, a vacina sempre leva algum tempo, porque até a produção e testes biológicos, inicialmente em animais, depois em voluntários, que se faz sobre a inocuidade da vacina e também a resposta imunogênica, porque não adianta aplicar um produto que não venha produzir a imunidade, a defesa contra a doença. E esses testes não acontecem de um dia para o outro, vai levar tempo. Já temos tecnologias, né? Existe conhecimento das técnicas de produção de vacinas para diversos tipos de vírus. Mas os comportamentos virais são peculiares a cada espécie de vírus considerados, não é? Então, mas mesmo sem vacina, quando a doença se espalha na comunidade e que atinge 50% da população, a doença estaciona. Dali para diante, a doença tende a declinar. Isso se chama curva epidemiológica. Então, aparecem poucos casos, inicialmente, depois vai crescendo, chega no auge e depois declina naturalmente quando a população passa a ser imune. Agora, se você considerar que a maioria da população é resistente contra o coronavírus, né? Se você usar um método racional para proteção dos idosos e liberasse a população geral, sem fechar o comércio, sem fechar as empresas, rapidamente a população alcançaria acima de 50% de imunes. Com isso, a doença vai declinar naturalmente, com vacina ou sem vacina, em questão de 6 meses, tende a desaparecer. Entendi. Sendo assim, quer dizer, o tempo que se gasta para a produção da vacina é no mínimo 6 meses, dali para diante. Entendi. Então, a dificuldade está. O mais racional é conhecendo a curva epidemiológica e conhecendo que é um vírus que causa um grande percentual de infecção inaparente e numa pessoa rígida, imunologicamente competente, não passa de um leve mal-estar. Né? E por causa disso, quer dizer, essa população, que digamos que seja 70%, 80% da população, estaria nesse grupo, né? Protegendo os idosos, que representa ainda uma população menor, nós teríamos controlado a epidemia, né? Sem parar o comércio, a indústria, e sem provocar o desespero, o desemprego em massa dos nossos trabalhadores. Por isso que eu acho que o governo foi levado, né, a tomar medidas políticas, né, não racional, econômica e epidemiologicamente falando. Sim. O economista sabe que parar um mês é um desastre. Para 2, 3 meses é o fim. É o fim. Eu me preocupo muito com isso. Doutor Paulinho, você é médico há quanto tempo já? Bom, são 58. Formei em 1962. Né? O senhor sempre atuou na área de infectologia? Sempre. Sempre atuei na área de
de doenças infecciosas, sempre trabalhando em saúde pública. Aqui em Curitiba mesmo. Em Curitiba, no estado do Paraná. Fui professor da Universidade Federal do Paraná. Que legal. Mestre em saúde pública? Não, eu já falei, meu bem, que sou mestre em saúde pública, né? Mas então, como nós analisamos em termos de índices, você mesmo pode ver, se na população geral, se considerarmos a população geral, né, são cerca de 1 a 2% da população que poderia ter uma forma grave por coronavírus. Né? No máximo morreria, não chegaria nem a 1% da população geral. Entendi. Né? E por causa disso, fechar tudo, e o desastre que vai provocar em toda a economia do município, né? Do estado, do país, nós estamos vendo um problema mundial, né? Porque, infelizmente, os governantes tomaram medidas assim, muito influenciadas pela mídia, né? Que não ajudou. Doutor Paulino, o que aconteceu com a Itália, por exemplo? Nessa fase, assim, a gente gostaria que esquecesse a diversidade, divergências políticas, né? Sim. Que todos nós fizéssemos o melhor pelo nosso município, né? Pelo nosso estado, né? Pelo nosso país. Doutor Paulino, o que o senhor entende que aconteceu com a Itália? A Itália concentrou na região de Palermo. É lá que se concentrou esses casos de morte que são alardeados, com a população em pânico. É a região onde existe maior proporção de pessoas idosas. Né? Nós temos lá na região uma vida média de 80 anos em homens e 85 anos em mulheres. E coincidiu que, além do coronavírus, teve a epidemia de H1N1 ao mesmo tempo. Caramba! E numa época ainda que está sendo o ano frio. Então, veja só, somando o frio, a população de idade média muito mais alta que da nossa região. E que se considerássemos os óbitos que ocorreram na Itália, na região de Palermo, concentrado na região de Palermo, como eu digo, mas se transformasse para a população da Itália, não seria significativo. Tá? Então, quando se vê somente números, tantos mortes, tá? As pessoas ficam alarmadas. Verdade. E a mídia se encarregou disso. E quando a população está alarmada, o que o político faz? Ele tenta atender o clamor da população, muitas vezes levado pela população ao clamor, a tomar uma medida drástica, né? Adotar uma medida extrema. É como no caso de câncer. Né? Se você dosar um quimioterápico contra câncer para matar células cancerígenas, a gente pode destruir aumentando a dose. Dá uma dose muito alta, você mata as células cancerosas, mas mata também o indivíduo. Né? Daí o oncologista vai escolher uma dosagem que tente matar o maior possível as células cancerosas sem matar outras células dos pacientes. Né? E é assim que funciona.
Entendi, doutor. Sempre tentando dosar uma medida que seja melhor para a população. Não se pode tentar matar um passarinho com um canhão, né? É o canhão para matar um passarinho. Verdade, doutor Paulino. Doutor Paulino, obrigado, hein? Deus abençoe o senhor. Manda um beijo pra dona aí, tá bom? Olha, eu faço apelo, então, a todos os governantes, né? Principalmente, assim, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, no Senado, né? E vamos unir as forças para enfrentar essa situação e não deixar cair o país numa recessão. Porque, infelizmente, tem grupos políticos que quanto pior, melhor. Sabe? Sim, verdade. Bom, Adriano. Obrigado, doutor Paulino. Deus abençoe, tá? Conversar contigo. Deus abençoe a você. Deus abençoe toda a população, todo o povo brasileiro. E que possamos ter, todos nós, né, que uma vida digna. Tá bom, e peço que os governantes governem o nosso país, né, estados e municípios, com bastante amor e sabedoria. Tá ótimo. Doutor Paulino, obrigado, tá? Ah, bom. Então essa minha entrevista com o senhor aqui eu posso divulgar então para os meus amigos? Ah, pode passar sim. Doutor Paulino, qual que é o nome do senhor mesmo? É Paulino Ioane Kotaka. Tá bom. Pode dizer Paulino Kotaka ser mais simples. Doutor Paulino, Deus abençoe, tá bom? Amém. Bom. Deus abençoe todos. Tá bom, Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Acabei de fazer uma entrevista aqui via WhatsApp. Talvez a gravação tenha ficado muito boa, mas para deixar bem claro para as pessoas que realmente parar o país por causa dessa coronavírus, eu acho que é uma situação muito política. Ficou muito claro nessa minha entrevista com o Dr. Paulino, né? Querendo mais informações, posso passar para você depois direitinho o contato do doutor, que é uma pessoa maravilhosa. Ele está com uma certa idade, ele está em casa, por isso que não pude ir até ele. A esposa dele também está de recuperação. Isso foi um grande motivo. Então fica aí dada a dica, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de todos nós. E deixar bem claro então que essa parada de todos estarem indo trabalhar é uma questão política. Então ficou muito claro que a ideia do Bolsonaro não é uma ideia maluca, mas dos outros governantes, dos outros quererem usar o coronavírus como um trampolim político, tá bom? Aí fica dada a dica aí. Meu nome é Adriano Fugêncio, que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Abraço, tchau, tchau. Mas o que me preocupa